Boa noite, boa noite. Bom, vamos lá então. O assunto de hoje é muito curioso e é tão importante quanto curioso. A gente vai conversar um pouco sobre farmácia popular, sobre a atenção farmacêutica, e vocês vão ver quão lindas são essas propostas, essas ferramentas, esses mecanismos que estão à nossa disposição dentro de uma farmácia e, obviamente, também à disposição da população, e a gente vai entender por quê, quais são os pontos que precisam ser analisados, observados, considerados no dia a dia, e por que a atenção farmacêutica é tão importante. Quem é que pratica, quem é que realiza, quem é que leva, que executa essa tal atenção farmacêutica, o que é que essa atenção farmacêutica compreende. E aí depois a gente vai, no segundo momento, no segundo tempo, olhar para a farmácia popular. Vocês com certeza vão também admirá-la. A ideia, a proposta aqui, de fato, é magnífica e, e muito acessível. Essa é a ideia, pelo menos. Ser acessível a toda a população. E aí a gente vai conversando, como sempre, né, aos poucos, e falando sobre esses dois assuntos principalmente, certo? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. Aí, ótimo. Bom, então aqui está a, a aula de hoje, né? Então a gente vai conversar sobre os capítulos 9, capítulo 10, como eu já mencionei para você. Capítulo 9, atenção farmacêutica, capítulo 10, farmácia popular e as suas características, vai, qualidades, objetivos, finalidades e por aí vai. Bom, semana passada a gente viu dois capítulos também, né? Os capítulos 7 e capítulo 8. Capítulo 7, discutimos sobre a relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia. No capítulo 8, olhamos para a prescrição farmacêutica. No capítulo 7, me lembro, antes da aula mesmo começar, né, eu falei, existem, na verdade, no início da aula, existem dois sentidos dessa palavra relação. Há um sentido de que sim, há uma relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia, pois ambos atuam na mesma direção, né? Ambos atuam no mesmo ambiente, isto é, a farmácia e tudo mais. Mas há também um outro sentido que está por trás desse sentido inicial. E o sentido dessa relação, eu até falei, se substituam por relacionamento. Então, na verdade, essa relação entre o farmacêutico e o atendente de farmácia tem que entender como um relacionamento entre o farmacêutico e o atendente. No sentido de proximidade. Ambos, sim, trabalham no mesmo ambiente, com certeza. Sim, ambos têm, entre aspas, né, o mesmo ambiente ali para poder trabalhar, para executar suas funções e tudo mais. Mas o relacionamento é fundamental. Porque se uma equipe não tem um bom relacionamento interpessoal, lembra até que a Ana no início da aula brincou, falei, se é conversa, acho que ela falou alguma coisa assim, mas se a equipe não tem brincando, né, se a equipe não tem um bom relacionamento interpessoal, de nada adianta. Então, não adianta, mas eu sou formado, eu entendo disso, daquilo, sei lá, eu tenho experiência naquilo, cara, isso é muito bom. Mas não basta somente ter experiência. Você também precisa ser bom com pessoas. Boa, né? Com relacionamento interpessoal. Isto é, com o seu colega de trabalho. A forma que você aborda o seu cliente. Aí eu falei, gente, isso aqui são pessoas, tá? Vira e mexe, né? A todo tempo o atendente está intimamente, digamos assim, né? Não me entendam mal, mas vocês entendem, né? Intimamente ligado ao paciente, né? Ao cliente, ao seu colega, ao farmacêutico, ao colega ali do balcão e tantas outras pessoas com as quais esse atendente de farmácia tem contato no seu dia a dia. Então, aí eu fui falando, aí a gente passou algumas dicas e tudo mais. Depois, no segundo momento, no segundo tempo, falamos sobre prescrição farmacêutica, e aí
a ideia era discutir até onde, ou qual que é a razão de se ter uma prescrição farmacêutica. E aí eu falei, olha, tá na aula, temos, acho que eu até deixei, acho não, deixei links com vocês e tal, mas eu falei, ó, tem links aí, vocês podem consultar. Mas a ideia é, em algumas situações, e a gente chama essas situações de males menores ou transtornos menores, nesses transtornos menores ou males menores, a gente dá a definição na aula, o farmacêutico, sim, tem propriedade e, inclusive, autorização judicial, ou seja, autorização lá na lei, a lei permite que o farmacêutico ah, faça a prescrição de medicamentos, e esse tipo de prescrição, ou de medicamentos, ou de tratamentos que seja, esse tipo de prescrição a gente chama de prescrição farmacêutica. Na prática mesmo, significa o quê? Que essa lei só veio legalizar, regulamentar, digamos assim, algo que já acontecia na farmácia. Então, não foi essa atenção farmacêutica, essa prescrição farmacêutica, já acontecia, ó, eu lembro que a Ana falou que no interior, mais no interior acontece bastante, tem o exemplo da minha cidade, acontece muito, tá? O farmacêutico, a Ana até falou, tem situações em que é difícil ter contato com o médico, ou tem até mesmo algumas regiões que é difícil ter um médico. E aí esse farmacêutico era entendido muitas vezes como um profissional que poderia ajudar essa população prescrevendo medicamentos e por aí vai. Então já acontecia na prática, só que na lei ainda não. Não era uma prática legalizada, autorizada. Então essa lei veio, e a gente falou a lei, falou sobre as RDCs e tudo mais, veio para poder autorizar e legalizar algo que já acontecia há muito tempo. E a gente foi falando, foi mostrou um passo a passo como é que a equipe deve proceder para então se ter essa prescrição farmacêutica e tudo mais. Lembra? O cliente chega na loja, ele vai reclamar do que ele está sentindo, e aí o farmacêutico e enfim, os atendentes vão entender o que é. Se não precisar passar pelo médico, aí a farmácia dá continuidade. Se precisar passar pelo médico, vai para o hospital, para algum outro serviço, sei lá, que tenha médicos ou o profissional necessário para aquele quadro, e depois vai seguindo o passo a passo, prescrevendo, receitando, fazendo acompanhamento, registro de dados, tudo aquilo que a gente falou na aula passada, certo? Então, esse foi um breve, discreto, sucinto resumo da aula passada. Agora a gente vai passar para a aula de hoje, tá bom? Quem ficou com alguma dúvida sobre a aula passada, nesse resuminho que eu fiz, a aula foi gravada e também foi posta lá no YouTube, pode ir consultar lá, tá certo? Deixa o link no grupo. Bom, hoje nós vamos conversar, como eu já adiantei para vocês, sobre atenção farmacêutica e farmácia popular. Bom, eu acho bonito essa palavra, né? Atenção. Muitas vezes a gente acaba repetindo palavras, né, automaticamente, sem prestar atenção no significado delas. Então, atenção farmacêutica. Quando a gente fala, né? Menino, atenção! Menina, atenção! Turma, atenção! Ô, professor, atenção aí! É sempre, ou a ideia é que seja sempre, uma situação que é necessário que aquela pessoa que está sendo advertida, ou que está, né, dessa atenção aí, seja mais concentrada, seja mais cuidadosa, seja mais, literalmente, mais atenta para entender algumas questões. Então, você falou, galera, atenção, o link da aula. Você tem que estar ligado, senão você vai perder o link, você não vai conseguir participar da aula. E aí, muitas vezes, então, tem aluno que, dessa turma eu não me lembro se isso acontece, mas às vezes manda um link, aí a pessoa, cadê todo mundo? Não tá aceitando, não tá dando certo. Às vezes, por quê? Porque a pessoa clicou no link errado. Falta de atenção, muitas vezes. Não leu, estava escrito lá, link atual da aula, se é o atual, é o que você tem que clicar. Certo? Vai pelo horário, lógico e tudo mais. E aí, quando a gente fala atenção farmacêutica, a ideia é justamente essa.
Então, essa atenção farmacêutica, na prática, é um modelo de prática farmacêutica que implica necessariamente em cuidados. Lembra que eu falei para você, toda vez que você fala atenção, você quer dizer algo que tem que ser mais cuidadoso, mais meticuloso, mais estratégico, mais cirúrgico, tem que ter atenção. E a atenção farmacêutica é isso, tá? Então, uma breve definição é que a atenção farmacêutica pode ser entendida como um modelo de prática farmacêutica sendo desenvolvida no contexto da assistência farmacêutica. O que na prática isso vai significar, professor? Está aqui, ó. Atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos, corresponsabilidades. No quê? Atitudes relacionadas a quê? Né? Comportamentos direcionados a quem? Habilidades para quê? Está aqui, ó. Para prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde de forma integrada à equipe de saúde. Na prática, gente, a atenção farmacêutica é um conjunto de comportamentos, um conjunto de práticas, de atitudes que estão intimamente ligadas, estritamente ligadas com valores e questões éticas. Então, a atenção farmacêutica, por um lado, é um modelo de prática, com certeza, mas, por outro, quando você olha para essa atenção, você vai ver o quê? Cara, isso tem muito a ver com o comportamento onde quem está prestando essa atenção farmacêutica está muito preocupado com o paciente. O foco não é o medicamento. O foco não é o tratamento. A linha terapêutica. Não. A receita médica. Não é esse o foco. O foco da atenção farmacêutica é o paciente. Ou paciente/cliente, né? Então, provavelmente eu vou usar nessa aula mais paciente do que cliente. É para que você já faça essa associação, entendendo que na atenção farmacêutica, o foco de todos os tratamentos, de todas essas atitudes, todos esses comportamentos e habilidades necessários, o foco de tudo isso está justamente no paciente, que a gente chama, eu costumo chamar de cliente, né? Eu falo na aula do cliente, mas hoje a gente vai falar mais sobre o paciente, para você entender. Toda vez que a gente fala paciente, você já falou que paciente é alguém que está, muitas vezes alguém está doente e que precisa de cuidados, né? Essa é a ideia aqui, tá? Então, o foco não é o medicamento, não é a linha terapêutica, não é. O foco é única e exclusivamente o paciente. Lógico, quando eu falo o foco ao paciente, no sentido do quê? Está aqui, ó, de prevenir doenças que esse paciente possa ter. É no sentido de promoção de saúde. Bom, como é que eu promovo saúde em um paciente? E aí a equipe tem que ir traçando estratégias, certo? Mas uma forma, por exemplo, é a equipe dar orientações, informações, sugestões, ideias de como é que esse paciente pode lidar, sei lá, com a pressão alta. Então, chega alguém lá com a pressão lá em cima, lá perto, próximo dos 20, lá, sei lá, 20 por 0, né? A pressão lá 20 por, sei lá, 20 por 15, sei lá, 20 por 12, uma coisa bem alta, assim, bem alta. 20, 22, 24. Obviamente, a equipe vai questionar, nossa, mas por que é tão alto assim, né? Você, o senhor, a senhora, faz uso de medicamento? Já passou para um cardiologista, para um clínico geral? Ah, já passei sim. E esse profissional receitou para o senhor medicamentos para pressão alta? Ah, sim, sim. E o senhor toma? Ou a senhora toma? Não, não tomo, não. Um atendente que não está preocupado, né, com essa atenção farmacêutica, com o seu significado real, deixa rolar. Tá, por isso mesmo que o senhor está com a pressão assim, tá? Tá tudo bem, então vamos lá, o senhor fazer isso. Agora, aquele profissional que tem o foco voltado para o paciente, não vai se contentar com essa resposta. O que vai tentar fazer? Tentar entender o porquê. Dar sugestões.
dar dicas, informar, né, o paciente ali, por que ele deve tomar esse medicamento. Quais são os desfechos, ou melhor, os possíveis desfechos? O que tem possibilidade de acontecer com ele? Ataque a pressão alta, possibilidade, sei lá, ter um, não sei, um AVC, um rasgo, sei lá, ficar cego, como já aconteceu. A literatura já mostrou que isso é possível. Um paciente com pressão alta pode sim ficar cego, por conta dessa pressão alta, né, dessa pressão elevada, descontrolada, isso pode fazer com que o paciente fique cego. Não sei. Entendem? Então, há uma preocupação, de fato, uma atenção. Uma atenção. Sabe quando você vai? Eu vou pegar um exemplo que aí tem tudo a ver, que você vai entender. Sabe quando você vai no médico? Bom, se você nunca passou por essa situação, espero que não passe, não é nada legal, né? Sabe quando você vai no médico? E aí o cara tá aqui, ó. Eu sou médico, tá? Vocês que me assistem são os pacientes. Aí você tá aí falando, doutor, sei lá, doutor, eu tô sentindo isso, e eu médico, ou eu profissional que seja, mas geralmente eu penso bastante com médico, né? Tô aqui de cabeça baixa, nem olho para você. Cabeça baixa, escutando o que você está falando. Você nem termina de falar, eu te dou a receita e boa. E aí você volta para casa, cara, o cara não me deu nenhuma atenção, nem olhou no meu rosto. Professor, Oi? mas tem médico que faz isso sim, viu? Então, mas aí eu ia comparar agora, exatamente. Não, Exatamente, Ana. desculpa. Não, é isso mesmo. É porque eu já cheguei a ser atendida e o médico nem levantou a cabeça. Eu Não. saí dali e fui para outro, entendeu? Porque não dava, né? Como é que você Como é que ele me dá uma confia? receita? Hã? Então, isso, como é que você confia? Não dá, né? Não dá, na verdade, não dá. Né? Assim, parece um exemplo muito, mas não é, isso acontece demais, infelizmente. E aí, imagina, né? Já aconteceu comigo, aconteceu com a Ana também. A primeira sensação que você tem é o quê? De humilhação. E às vezes você fala, cara, não, se essa pessoa não quer trabalhar, por que vem para o trabalho então? Para estar nesse mau humor, nem para olhar para mim. E aí, passa a impressão que não o foco da aula, as outras coisas que não são faladas do foco da aula. A falta de atenção, falta de amor à profissão, falta de comprometimento, de responsabilidade ética. Como é que você vai passar um medicamento para um paciente, né? Você é médica, né? Ou médico. Se você sequer tocou, viu, conversou, fez perguntas que pudessem levar você a dar um diagnóstico mais preciso, não tem como. E aí você sai dali já com uma péssima impressão do profissional. Como a Ana falou, e eu falei também, eu não confio num médico assim, não tem como. Você não consegue confiar. Enfim, aí você começa a ter inúmeras impressões negativas sobre aquele serviço, às vezes sobre aquela clínica, sobre aquele hospital, ou sobre determinado turno, sei lá. E aí a gente começa a ter vários e vários problemas associados a essas questões. Por quê? Por falta de atenção. Por que não olhando no olho? Professor, mas o médico tem que olhar no olho? Claro, o médico não é só a pessoa que receita o medicamento, não. É como a gente na farmácia. Não, eu sou atendente, eu só dou o remédio. Errado. Lembra? A gente já falou bastante sobre isso, né? Errado. Errado. Não somos máquinas, né? Se bem que até as máquinas hoje, por conta da IA, né, inteligência artificial, até mesmo as máquinas e os robôs que têm sido construídos aí, já estão tendo essa pegada mais humana, a preocupação com o outro, a atenção de fato. Caramba, essa pessoa que veio aqui, provavelmente saiu do trabalho, não pôde ir para o trabalho, perdeu um dia de trabalho, porque deve ser algo sério. Então, eu preciso atendê-la de forma ética, de forma responsável. Entendem? Tem que dar a minha atenção. O meu tempo, esse é o meu serviço, eu lido com pessoas. Se eu não quisesse lidar com pessoas, sei lá, iria para ciências puras, né? Sei lá, ia fazer matemática. Se bem que até matemáticos lidam com pessoas. Ou fazer mecatrônica, sei lá, para você fazer robô, sei lá, né? Engenharia elétrica, sei lá. Mesmo assim, eu conheço
pessoas da mecatrônica, conheço pessoas da engenharia elétrica que também lidam com pessoas. Então não tem para onde fugir. Tá certo? A atenção farmacêutica é isso. Eu olho para o paciente com muita atenção. O foco é ele, é melhorar o seu estado de saúde. Está doente? Vou recuperar a saúde. Na medida do possível, é lógico. Não está doente. Então eu trabalho com promoção. Promoção de saúde, para que essa pessoa não venha a ficar doente, né? Vou trabalhar com promoção, vou ficar promovendo, né, saúde, estimulando, né, saúde. Vou trabalhar com prevenção, enfim, são esses itens, tá? E aqui tem uma corresponsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Não só eu, atendente de farmácia, mas eu, sei lá, a Jaque, a Nádia, a Ana, a Valéria, o Jonathan, o Caio, Paula, Renata, enfim, todo mundo aí, né? Todo mundo, toda a equipe. Por isso, corresponsabilidade. Todo mundo tem uma responsabilidade sobre aquele paciente, tá bom? É de fato algo responsável, não é algo que é feito de qualquer jeito, tá? Porque se fosse para fazer de qualquer jeito, a gente ia em qualquer farmácia, né? Muitas vezes o paciente tem naquela farmácia, olha para aquela farmácia, nossa, aqui é muito bom, me sinto muito acolhido aqui, muito agradável, tal. E aí você tem que fazer jus a isso também, porque há uma relação humana para com o paciente. Não é só entrega de medicamentos, não é só... Não, tem também uma questão humana, tá? Espero que a gente já continua. Deixa eu só ver o que a turma escreveu aqui. Eu acho que tem uma mensagem aqui no bate-papo. Tá ali. Verdade, professor. Já aconteceu comigo, já aconteceu isso comigo. Eu nem tomei o remédio, vou saber que remédio ele me passou, porque ele nem me tocou. Exatamente. Exatamente. Ela falou, professor, vou tomar o remédio, eu sei, sabe lá Deus que remédio ele me receitou, ele nem me tocou. Fez as perguntinhas de sempre, né? E tem médico, eu lá na faculdade, a gente teve contato com uma turma da medicina, né? Algumas vezes. E aí eu ficava vendo, né? E aí depois também a gente conversava e tal. E aí eles falavam que tem muitos médicos que receitam o mesmo remédio para tudo. O cara tá com, sei lá, com dor no pé, com dor na cabeça, dor no peito, tá com, sei lá, tá com coriza, né? Tá com secreção, tá com catarro. E, sei lá, tá com queimação no estômago. Não, toma isso aqui, é a mesma coisa. Exatamente a mesma solução para diversos problemas. Isso não sou estranho? Parece algo... Cara, será que isso está certo? Será que não está? Geralmente não. É porque é mais fácil, é mais rápido, em contrapartida é menos profissional, menos responsável, implica menos atenção, menos dedicação, foco, né, para com o paciente, menor interação, uma relação mais fraca com o paciente e impressões negativas, enfim, várias outras questões negativas aí acontecem nesse tipo de conduta do médico. Obrigado, viu, Thalia? Verdade, você está correto. Tá bom? Eu dei o exemplo do médico porque acho que todo mundo, se não passou, provavelmente vai passar isso na vida em algum momento. Tá bom? E aí, só para você entender. Claro, o foco da aula é a gente falar do ambiente farmacêutico, mas é só para você entender o que um atendimento, o que a falta de atenção causa de sentimentos negativos do paciente. Péssimo, né? Bom, vamos lá. Bom, continuando a definição, o conceito de atenção farmacêutica, está aqui, ó. É a interação direta. Tá? É a interação direta do farmacêutico com o usuário. Mas essa interação entenda a interação como contato, né? É o contato. Tá bom? Isso é interação. Estão interagindo. Estão se vendo. Há um contato direto do farmacêutico com o paciente. Bom, essa interação, obviamente, precisa considerar e envolver
as concepções dos seus sujeitos. Calma aí que eu já vou traduzir. Respeitar suas necessidades, especificidades e particularidades biopsicossociais. Esse slide aqui é rico, hein? Vamos lá. O que isso aqui quer dizer? Bom, quando a gente fala de atenção farmacêutica, a gente quer dizer uma interação direta do farmacêutico com o paciente. Mas essa interação, esse contato, né, essa proximidade, essa relação direta com o paciente, precisa considerar alguns pontos. E vejam a palavra aqui, ó, depois de considerar, né? Envolvê-los. Envolver é mesclar. Juntar é algo junto, algo envolvido. Laços, de certa forma, amarrada, né? É algo que está ali junto. Isso é algo que envolve, que prende, que amarra no bom sentido, certo? Então, a ideia é que essa interação, esse contato do farmacêutico com o paciente seja algo muito próximo, que envolva, que considere, que olhe, que se atente, que aponte para algumas questões relacionadas aos sujeitos. Quem são esses sujeitos, professor? São os clientes para pacientes. A ideia é que haja um respeito das necessidades do paciente. O que é isso, professor? Tem que respeitar. Então, cada paciente geralmente tem a sua necessidade. Cada paciente geralmente tem a sua particularidade. Vou pegar dois exemplos? Vou pegar dois exemplos. A mesma condição, a mesma doença, dois exemplos, para você entender, é só um exemplo simples, tá? São exemplos simples, para que você entenda sobre a importância de considerarmos essas particularidades, essas necessidades, especificidades de cada paciente. Bom, dois sujeitos, o Pedro e a Ana. Pedro hipertenso, Ana hipertensa. Ok? Pedro, 70 anos e a Ana na casa dos 45. Tá bom? Então tem um homem e uma mulher. Ai, que pena, meus 45 aninhos, professor. Ei, Ana! Se foram, né? Mas você sabe que, eu sei, não tem nada a ver com a aula, eu já volto. Mas você sabe que há uma discussão, e eu acho que é muito pertinente, inclusive até concordo, conheço pessoas assim, que existem diversos tipos de idades. Então, você tem a idade cronológica, que é o tempo mesmo, então a idade que você tem, que seu corpo tem. Ah, meu corpo, sei lá, eu nasci em 2000, então eu tenho 21 anos, sei lá. Essa é a idade cronológica, relacionada ao seu tempo de nascimento. Desde que você nasceu até o momento atual, quantos anos você tem. Idade cronológica. Alguns até chamam de idade biológica, é a mesma coisa. Tem um outro tipo de idade. Tem vários, mas eu vou falar só mais dois. Tem a idade psicológica. Então eu tenho, sei, eu vou pegar, sei lá, eu tenho 72 anos, mas a minha cabeça é muito jovial. Infelizmente, eu não passei dos 30 ainda, professor. Aí sim. Então, assim também como é o contrário, né? Você tem jovens de 27 que às vezes que também tem uma idade, tem uma forma de enxergar a vida, uma questão psicológica aí, sei lá, de 80, 85, 90 anos, né? É verdade. É verdade. Essa ideia da idade psicológica é isso. E tem outro tipo de idade, vou falar só desses três, que a gente chama de idade funcional. O que é isso, professor? Você pega dois indivíduos da mesma idade, e aí, perdão da expressão, mas é isso que significa na prática, você vai ver quão funcional eles são. Vamos traduzir. Eu conheço um idoso que tem 85 anos, que tem uma idade funcional de 45. É um japonês lá de São Paulo, eu já até falei dele. O cara corre, o cara assim, é uma máquina. Você olha para ele e fala, não é possível que essa pessoa tenha 85 anos. É impossível.
Por quê? O corpo dele funciona como se ele tivesse 45, totalmente disposto, enfim, sei lá, não tem nenhum problema de limitação, nada. A outra pessoa que também tem 85, lembra? Eu peguei duas de 85. A outra também tem 85, mas essa já não tem uma idade funcional tão boa. Não consegue executar muitas coisas, porque está com limitação, os ossos já são fracos, a pessoa já é uma pessoa frágil, uma pessoa que vive caindo, então cai geralmente 4, 5 vezes por ano, uma pessoa que já tem problemas de memória e tudo mais. Então, a idade funcional dessa segunda pessoa é maior do que a idade funcional da outra. Por quê? Porque ela não funciona tão bem. O corpo dela não funciona tão bem. Então, tem esses três, tem outros, mas eu falei desses três tipos, né? Idade biológica, idade psicológica e idade funcional. Aí vai depender muito do objetivo do estudo, para tentar entender a idade das pessoas, mas faz sentido o que a Ana falou. O paciente, eu não cheguei nos meus 30 ainda. Muito mesmo, tendo mais de 30, não passei, tá tudo bem. Tá bom? Muito bom, viu, Ana? Então, aqui, ó. A gente tem Pedro e a Ana. Ana, 45, Pedro com 70 anos, vai, sei lá, 70 anos. Ambos são hipertensos. Mas aí, quando a gente fala da atenção farmacêutica, o que a equipe precisa se atentar? Tem que se atentar às particularidades. A Ana é hipertensa, mas ela tem 45 anos. Ou seja, ela é mais nova. Teoricamente, dá para ela chegar à velhice com mais qualidade de vida, desde que ela mude os seus hábitos de vida, a sua alimentação, coloque exercício físico, enfim, tome medicamento, que vocês já sabem, né? O Pedro, já com seus 80, talvez isso já seja um pouco mais difícil para ele. Como é que alguém que sempre comeu, alguém do Nordeste, não é nada, tá? Não sou preconceituoso, eu tenho meu cunhado, meu ex-cunhado é lá de Alagoas, tá? E aí eu estou contando o que ele fala. A turma lá já levanta comendo carne de porco. Já levanta comendo carne, porque da manhã da galera lá é carne. Carne, cuscuz, né? Um estilo de vida. Aí como é que você fala para um paciente hipertenso que mora nessa região, de 80 anos, que talvez comer essa carne forte, essa carne salgada, logo no café da manhã, e ficar comendo isso várias vezes por dia, vai piorar a hipertensão dele, pressão alta. Vai deixar com a pressão mais alta ainda, né? Como é que você não considera esses itens? Tem que considerar. Não vai ser tão fácil assim para o Pedro, que por 80 anos teve esse tipo de conduta, desde que a criança faz isso, come carne de porco o dia todo lá na roça, desde o café da manhã, comida muito forte, muito salgada. Então, se a gente mudar, entendem as diferenças? Então, essas particularidades são duas pessoas que têm a mesma doença. No caso, a pressão alta, né? A hipertensão. Mas cada um tem as suas especificidades. Talvez a Ana tenha mais condição financeira. Aí ela vai poder ter acesso à alimentação mais saudável. Talvez o Pedro não tenha tanta condição. E o que dá para comer é isso aí que ele come todo dia, porque é o que dá. Então, está dentro do orçamento da família. Talvez a Ana seja adepta à academia, a exercícios físicos, a esportes de rua, como corrida, sei lá, caminhada, que seja. O Pedro não. O Pedro é mais sedentário. Porque a vida toda ele foi porteiro de uma fazenda lá, um condomínio que ficava no estado da cidade. A vida toda ele foi porteiro lá e ficava sentado o dia todo. Não gosta de exercício físico. É uma ofensa para ele chamar para caminhar ou para fazer algum tipo de... Percebem? Diferenças. E essas diferenças, essas particularidades de cada um dessas pessoas, desses pacientes que eu citei, vão nortear um tratamento diferente. Vão nortear uma abordagem diferente, uma atenção diferente, um cuidado diferente, porque cada um tem as suas, no plural, as suas necessidades. Um detalhe, eu falei para você, né? Sempre fique atento às palavras. Olha o que está escrito aqui, ó. Vou pintar de outra cor só para ficar
visível, tá? Psicos. Aqui. Olha aí, o que está formando aí? Olha essa palavra. Biopsicossociais. O que significa isso, professor? Bio vem de biológico, físico, matéria. Físico, corpo, tá? Corpo, coisa que a gente vê, que a gente toca, sente, né? Vamos lá, para minha falou. Psico. Aqui, ó, sentimento. Vem da parte psicológica, né? Vem da alma. Mente, vontade, emoções, sentimentos. E sociais vem literalmente da dimensão social, né? Então, vem da interação, do contexto, do ambiente onde esse paciente vive, qual é, que é a sua condição social, onde é que ele está? Uma coisa é você falar para uma criança que os pais são ciclistas, os pais pedalam, né? Uma coisa é você falar para essa criança que ela tem que fazer exercício físico, outra coisa é você falar para uma criança onde os pais são também sedentários. O contexto social onde essas crianças se encontram tende a modificá-las. Lembra? Tem gente que fala que isso é um resumo das 3 pessoas que você mais tem contato, outros falam das 5 pessoas que você tem mais próximas, sei lá se isso é verdade ou não, parece fazer algum sentido. Mas a ideia é, o meu paciente precisa ser olhado, né, minimamente por esses 3 ângulos. Cara, eu tenho que considerar questões biológicas, claro, né? Tem que dar o medicamento para melhorar alguma questão no corpo dele, dela e tudo mais, mas eu também tenho que olhar para a questão emocional. Vejam, vocês viram o relato da Thalia, né? Ela falou, eu vou lá tomar esse remédio, sei lá o que ele passou para ele ou ela passou para mim, ele nem me olhou, me tocou, vou tomar, vou nada. Desconfiança, medo, receio, insegurança. Percebem? O nosso santo bateu. Nesse caso, o santo não bateu, né? O santo não bateu. Questões emocionais, psicológicas, não adianta. Tá bom? Tem que olhar, tem que considerar. Tem que considerar questões sociais também. Tá certo? Então, atenção a isso, gente. É esse olhar que considera, que olha no mínimo para esses 3 lados do paciente. Sempre de forma muito cuidadosa, muito próxima, tentando sair do automático, do atendimento automático. Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é fulano. O que você quer? Está aqui seu medicamento. Oi, bom dia, meu nome é Lucas. O que eu posso ajudar? Está aqui seu medicamento. Oi, bom dia, meu nome é Lucas. Posso ajudar aqui? Mecânico. Parece um robô, né? Um robô de carne e osso. Não, isso está errado. Porque como a gente viu, inclusive, nos tipos de clientes, lembra? A gente fez a simulação aqui da ligação. A gente viu isso no tipo de cliente, né? Cada paciente é diferente, eu tenho que considerar, certo? Então a gente vai continuar, deixa eu só ver, acho que alguém mandou alguma coisa aqui no chat, no bate-papo. E aí, o link vai cair, falta menos de 1 minuto para terminar. Eu vou abrir um outro, tá? A aula não acabou, tá bom? Caio, meu caro, tudo bem? Boa noite. Que bom que você está aqui. Por gentileza, só não esquece de colocar seu nome lá, tá bom? Se você já colocou no grupo, desconsidera a minha fala, beleza? Obrigado, viu? Boa noite, cara. Vamos lá, então. De forma resumida, essa atenção farmacêutica é um serviço prestado pelo farmacêutico. E que tem por objetivo, que tem por finalidade, né, que busca